pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Alessandra Matias e na aula de hoje nós vamos estudar plano cartesiano. O que é isso, professora? É um sistema aí de localização de pontos. Ele tá dentro aí, você que vai fazer enseja, da aula de gráfico, da aula de perspectiva linear. E para você que não vai fazer enseja, também é bom aí aprender, que é um conteúdo cobrado aí muito, né? No 6º ano, 7º ano, 8º, 9º e médio. Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Matemática com a Lê. Ativa o sininho, aí você vai saber de tudo. Compartilha, gente, ajuda a divulgar meu trabalho aí, mostra para todo mundo que você está aprendendo matemática, tá bom? Vem para a aula. Olha só, o que é um sistema, né, de plano cartesiano? É um sistema de localização de pontos. Ele é muito usado nas construções, na arquitetura, no GPS, né? No sistema de localização de pontos em satélites, tá? E também aqui na construção de gráficos. O que é esse plano cartesiano? O que os caras fizeram? Eles pegaram duas retas e cruzaram essas retas perpendicularmente. São retas concorrentes, né, professora? Quem tem acompanhado aí o Matemática com a Lê já sabe o que é reta concorrente. Reta concorrente é o seguinte, gente, reta paralela, uma anda do lado da outra e nunca se encontram. Concorrente, elas se encontram aí num ponto, elas podem ser assim, né? Ah, pode ser assim. Essas daqui, elas são concorrentes perpendiculares. Então, os caras pegaram duas retas, olha só, e cruzaram. Parece uma cruz, né? Então, onde elas se encontraram, eles chamaram de zero. Ó, aqui onde elas se encontraram é o zero. Tá bom. Essa parte aqui horizontal, a gente vai chamar de x, tá? Então, aqui vai ser x, foi assim que eles montaram as coordenadas. Porque como é coordenada, é localização de ponto, você tem que dar a localização exata. Se você mudar um número ou uma letra, a bomba vai cair no lugar errado, né, gente? Basicamente isso. Então, ou a pessoa vai te encontrar no lugar errado, não dá para errar isso. Então, ó, eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte. Essa daqui vai chamar x, essa que tá na parte horizontal. E essa daqui, que tá em pé, é a vertical, né? A gente vai chamar de y. Beleza. E olha só que interessante. O que eles fizeram? Aqui, para esse lado aqui, a gente tem números positivos. Então, depois do zero vem o 1, o 2, o 3, o 4. Aqui é abaixo de zero. Tá? Então, ele falou assim, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai, não tem fim, tá, gente? Então, x, a gente tem os números maiores que zero e para lá os números abaixo de zero, tá? Menores que zero. E a mesma coisa ele fez para o y, ó. Então, a gente tem o zero. Aí ele falou, olha, quando subir, aumentou, a gente tem aí os números maiores que zeros. Que zero, né? Os números positivos maiores que zeros. E para baixo, a gente tem os abaixo de zero, ó. Os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e é tudo de y. Então, primeira coisa que eles montaram aí foi essas retas perpendiculares. Então, vamos montar bem bonitinho, ó. X e y, aonde elas se encontram, eu vou chamar de 0, 0, 0. Para cá, é tudo número positivo, 1, 2, 3. Eu vou fazer os do x em verde, tá, gente? Verde, não, o pessoal não enxerga. Vou fazer o do x em roxo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podia continuar, né? E para cá é abaixo de zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7.
O Y eu vou fazer em laranja, tá? Então, ó, nessa reta aqui do Y, eu tenho os números maiores que 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, abaixo de 0, menos 1, menos 2 é esse risquinho, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Outra coisa que você tem que perceber é que conforme a gente fez isso aqui, ó, deixa eu fazer, eu quero sempre fazer cavetes, já repararam, né? Quando eu fiz isso aqui, ó, eu tenho 4 partes, a gente chama de quadrantes. Então, aqui, essa primeira parte aqui é o primeiro quadrante, essa segunda parte aqui é o segundo quadrante, essa terceira parte, terceiro quadrante, e essa quarta parte, quarto quadrante, tá? Então, para facilitar a localização, ele falou, olha, então aqui, primeiro quadrante, aí você vai pro lado, segundo quadrante, desce, terceiro quadrante e quarto quadrante, beleza. Quando a gente tem o eixo X, ele também recebe um outro nome, é o abixixa. É, professora? Não, gente, não é abixixa, não. Eu só falo assim para os meus alunos não se esquecerem, mas é abscissas. O eixo X também pode ser chamado como o eixo das abscissas. Deixa eu ver como é que se escreve. Abscissas, assim, ó. Eixo das abscissas. Pronto, não engoli nenhuma letra. Eixo das abscissas. Lembra? Abscissa, que você vai lembrar que esse é o X. E aqui o eixo Y é o das ordenadas. Nossa, professor, por que eles inventaram isso, hein? Bom, gente, eles inventaram e a gente segue a ordem aí. Então, eixo X, abscissa, eixo Y, ordenada. Às vezes ele vai querer falar bonito e vai falar assim, ao invés de falar X, ele, gente, localizado no eixo das abscissas. Você, Ah, abscissa, o X, já lembrei. O resto que sobrar é o ordenada, é o Y, tá? Então, eixo X, abscissa, eixo Y, ordenadas, tá? O que a gente tem? Quando a gente tem um encontro de 2 pontos, a gente tem as coordenadas. Então, o cara fala assim, escuta, quais são as coordenadas? Sempre, primeiro o X, depois o Y. As coordenadas sempre vai ser um encontro do X e depois um encontro do Y. Professora, não tô entendendo. Então, vamos lá. Se eu quisesse falar assim para você, olha, a pessoa, ela está no primeiro quadrante. Poxa, você já olha para cá. Ela tá nessa região. Entendeu? Aí eu falo assim, olha, ela tá no primeiro quadrante e ela tá na posição 1, 3. Que posição que é essa? 1 de X, vai no X. X, acha X, 1. E 3 de Y, ó, aqui é 3 de Y, sempre X e Y. 3 de Y. 1 de X e 3 de Y. Vou subir, ó. Y tá aqui, ó. Então, eu subo aqui até o 3, ó. O 3 do Y tá aqui, ó. Onde eles se encontraram aqui, prof, ó. Essa pessoa tá aqui. Pode procurar que ela tá ali. É assim que o satélite faz. 1, 3. É a coordenada que eu dei. De novo, olha, gente, essa pessoa aí, ela está localizada neste bairro, no quarto quadrante. Ele já põe lá o sistema de coordenadas, né? Tal, quarto quadrante, para onde você olha, pá, quarto quadrante. E aí ele fala assim para você, olha, ela está localizada, essa pessoa, no -1 e no... Não, vou pôr um número maior, peraí. Um número menor, né, para dizer. -3, quanto mais afastado do zero, menor o número, tá? -3 e -4. E agora, professora? Tá no quarto quadrante. Quarto quadrante, professora? Então, não é aqui. Quarto quadrante, eu tenho
o 3, que é positivo de x, e o menos 4 de y. Essa informação tá errada. Então, para eu falar que é quarto quadrante, aqui tinha que ser positivo. Como assim, professora? Às vezes ele vai te dar o quadrante e às vezes não, ele só vai te dar a localização. E aí ele vai te perguntar qual é o quadrante desse ponto. Às vezes ele vai te dar, olha para o quadrante e olha a localização, vai te ajudar bastante. Às vezes não. Ele vai falar assim, olha, esse ponto, as coordenadas são tal. Tá bom, então vamos lá, ó. Ele vai falar assim para você, tá no quarto quadrante. Quarto quadrante. Então, seu quarto quadrante, o x, percebe que os números são negativos? E o y, os números são negativos também, ó. Então, terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo, ó. Os dois são negativos. Terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo. Quarto quadrante, olha para o x. Os números são positivos e o y no quarto quadrante, os números são negativos. O y vale para cá e para cá, tá, gente? Então, ó, negativo. E aqui, prof, ó, o x nesse quadrante aqui, tanto vale para baixo quanto para cima. É como se tivesse um número aqui também, tá, gente? Ó, vale para cima e para baixo, quem tem dificuldade, tá? Ó, então, ó, eu tenho no primeiro quadrante, x é positivo, sempre x primeiro, e o y também tem número aqui desse lado, tá? Como se fosse assim, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, eu tenho x positivo e y positivo. E no segundo quadrante, ó, gente, esses números de x também estão aqui. Vale para baixo e para cima. X é negativo e y, ó, os números são positivos. Então, isso daí é regra, nunca vai mudar. Você sabe que o primeiro quadrante só tem positivo. No segundo quadrante, menos e mais. No terceiro quadrante é o oposto, ó, menos, menos. E aqui no quarto quadrante, o inverso, ó lá. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos, tá? Professora, sempre vai ser isso? Sempre vai ser isso. Eu preciso decorar? Não, você pode montar aí, tá bom? Pode montar ali num cantinho e ir lendo, fazendo a leitura aí. Então, vamos de novo, ó. Ele fala assim pra você, olha, esse ponto tá no quarto quadrante. Bom, se ele tá no quarto quadrante, professora, x é positivo e y é negativo. Prof, não consigo ver de cabeça. Monta lá no canto, você fala quarto quadrante é esse aqui, o x é positivo e o y é aqui abaixo negativo. Então tá. Ó, tá no quarto quadrante, ele vai te dar a localização. Vamos ver se você vai saber, ó. 8 e menos 3. Professora, sempre é x, né? Sempre é x. Deixa eu pôr esse quarto quadrante mais pra cá, ó. Quarto quadrante. Então, as coordenadas são 8 para x, menos 3 para y. Essa ordem nunca muda, nem pode. A pessoa está localizada ali, ela está ferida, precisa de atendimento imediato. Então, ó, 8, você desce reto, ó, 8. Desce sempre reto, tá? Tá lá. 8 de x e menos 3 de y. Y tá aqui, menos 3 tá desse lado, mas tá desse lado também, né, gente? Então, você vai lá, ó. Reto, sempre reto. Onde eles se encontrarem, tá aqui, a pessoa tá exatamente aqui. E aí, fácil? Gente, é muito fácil. Agora que você já entendeu a coisa, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai montar aí, vai pegar uma folha de papel. Se você tiver uma régua, é melhor. Se não tiver, vai à mão mesmo, ó. Isso aqui eu fiz sem régua, tá, gente? Ó, mas a minha lousa tem esse papel esse fundo quadriculadinho, sabe? Então fica mais fácil. Mesmo assim, eu ainda dei uma tremedinha aí, mas foi, ó. Então, você vai fazer isso aqui, vai fazer aqui y, aqui x, e vai pôr mais ou menos a mesma distância, tá, gente? Só pra não ficar muito feia a coisa aí. Aí, vai montar, vai fazer aí do seu jeito, vai pôr os numerinhos, e aí,
você vai tentar localizar esses pontos aqui. Depois, você vai pausar o vídeo agora, depois você vai acompanhar a correção. Então, ó, agora você pausa esse vídeo, faz esse plano cartesiano, aí se você compreendeu bem, faz aí numa folha de papel, né, de preferência grande, tudo direitinho. E aí, ele tá falando assim, olha, o ponto A está em 4,6, será que você vai acertar? Vamos lá, vou aguardar vocês aí, dá o print, porque agora eu quero ver se você vai acertar. Vamos lá. Olha só, gente, você que fez aí, então, vamos localizar esses pontos, vou fazer tudo coloridinho. Vamos gastar caneta, professora. Vamos gastar caneta, professora, que eu quero ver se eu acertei isso aí, se eu já compreendi. Ó, o ponto A, a coordenada A, é x e y. 4 de x, 4 de x, vou subir até onde eu quiser aqui, ó, tá? E 6 de y, 6 de y tá aqui, ó. O ponto A é exatamente aqui. Pronto, vamos pro próximo. Ponto B, 6 e 0. E agora, professora? 6 de x. Ah, eu vou lá. E 0 de y. E, professora, como que eu vou fazer? Gente, o ponto nunca pode ficar em cima do zero. Para o ponto ficar em cima aqui do zero, é 0, 0. Então, você tem que ver onde que o ponto vai ficar, ó. Quando tiver assim em cima da reta, é mais difícil. A gente tem x e y. Não pode ficar em cima do zero. Não dá para ficar. Então, vai ficar aqui no número 6, que é de x. O ponto fica aqui, ó. Essa pessoa tá aqui, letra B. Deu? Fiz mais aí para vocês entenderem depois, ó. Menos 1 e 1. Menos 1 de x, tá desse lado aqui. Menos 1 de x e 1 de y. Então, vai subir só um pouquinho, ó. Bom, mas se você quiser subir bastante, você sobe, tá? E 1 de y aqui, ó. Olha o nosso ponto aqui, é o ponto C. Depois, ponto D, 0 e 6. Ai, professora, esse é difícil. Gente, não é não. Não é difícil não, ó. 0 e 6 é o ponto D. Opa, apaguei aqui, perdão. 0 e 6. 0, eu vou lá no 6. Ai, aqui, presta atenção, ó. 0 é x e 6 é y. 0 é x e 6 é y. O ponto vai ficar em cima do 6. Você não pode pôr o ponto aqui, ó. Aqui é só 0, 0. Ah, professora, então eu ponho em cima do 6, porque é no y. Se fosse 3 e 0, não pode ficar em cima do 0. Então, fica em cima desse aqui, né, professora? Que é x, que é 3. Isso. Se fosse 0 e 3, não pode ficar no 0. 0 é x, então vai ficar aqui no y, que é 3, né, prof? Isso. Aqui é 0x e 6y. Então, vai ficar exatamente aqui o ponto, ó. Um pontão para quem não enxerga direito, igual eu, ó. Ponto D. Tá aqui, ó, o ponto D. Depois a gente tem o ponto E. Menos 5 e 4. Menos 5 de x e 4 de y. Menos 5 e 4 de y. Tá aqui, ó, o meu ponto, mais ou menos aí, é o ponto E. Depois a gente tem o ponto F. Ponto F, vou fazer, gente, não tem azul aqui, não? Pô, tanta caneta que vou fazer de azul. F, menos 5, menos 5x. Menos 5, desce lá, Alessandra, primeiro. Desci, eu podia subir, né? Então, peraí, como você sabe que tem que descer, Alessandra? Porque eu já olhei, né, gente? Menos 5 e menos 2, ó. Então, eu sei que o menos 2 tá para baixo, né? Que é esse aqui, ó, menos 2 de y. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, esse aqui é o meu ponto F. Depois, aí, o último ponto que a gente tem vai ser o ponto G. Olha, gente, coincidentemente, o ponto G aqui, ó, se é 0, 0, vai ficar, é o único ponto que fica em cima do zero, o resto não pode, tá? Agora, vamos lá.
vamos às perguntas que eu quero fazer para vocês antes de a gente ir para mais exercícios, tá? Aí agora a gente vai para exercícios mais contextualizados, vocês vão me acompanhar, vou fazer no iPad, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu quero saber o seguinte, gente. O ponto A está localizado em qual quadrante? Se fosse uma pergunta. Ponto A, primeiro quadrante. E o ponto B está localizado em qual quadrante? Pessoal, o ponto B, ele não pertence a nenhum quadrante, porque ele está em cima da reta. A gente pode dizer isso aí, tá? O ponto B, ele está em cima da reta. Então, a gente pode considerar aí que ele não pertence a nenhum quadrante. Ah, professor, ele está no A, tá bom. Se eu tivesse marcado B aqui embaixo, então ele está no B? Ou ele está aqui no quarto quadrante? E aí? Então, quando está em cima da reta, a gente fala que ele não pertence a nenhum quadrante. Quando o ponto, né, não é a letra, o ponto está na reta, tá? Então, a gente tem agora, e o ponto C, gente, está em qual quadrante? Professora, segundo quadrante, ponto C, ó, ele está aqui voando no segundo quadrante, né? E o ponto D? O ponto D, ele está em cima da reta. Ele não pertence a nenhum quadrante. Ah, ele aqui, professora. Tá, eu podia ter colocado ele aqui desse lado. Então, não dá para fazer isso com ponto C, né? Se eu colocasse ele aqui, gente, ele ainda ia estar, ó, ele é esse ponto aqui, ele não tá grudado na reta. Quando ele tá grudado na reta, a gente fala que não pertence a nenhum quadrante. Ponto E, pessoal, o ponto E tá aqui no segundo quadrante, ponto F tá aqui no terceiro quadrante, e o ponto G? O ponto G tá aqui na origem, né? Ele também não pertence a nenhum quadrante. E aí, pessoal? É gostoso isso aqui, né? Na minha época a gente jogava batalha naval, era uma delícia. Será que ainda tem para vender, gente? Vou trazer para vocês verem e a gente podia combinar e eu fazer uma gravação aí jogando. Vamos fazer isso. Pessoal, agora vamos para exercícios mais elaborados. Espero que você tenha compreendido bem, porque para fazer esses exercícios você tem que ter entendido bem aí a coisa para a gente avançar, tá bom? Então, vem comigo. Plano cartesiano, vídeo 2. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos para os exercícios, acompanhe a leitura. Olha só, no plano cartesiano, abaixo, estão assinalados os pontos P e Q. Quais são as coordenadas dos pontos P e Q nesse plano cartesiano? Então, ó, o aluno que não sabe nada de plano cartesiano vai dançar aqui, né? Porque ele não sabe que primeiro é X, depois é Y. A gente precisa informar as duas coordenadas, primeiro do ponto Q ou P ou Q, não sei qual que é a pergunta aí, né? Vamos ver aqui o que ele fala. P e Q. Então, primeiro ele quer P, depois ele quer Q. Vou fazer Q aqui embaixo, tá? X e Y. Vamos lá. O ponto P, pessoal, ele tá no número 1. Número 1 de quem? Do X ou do Y? Do Y. Então, 1 é Y. E se não tem a outra parte do ponto, significa que aqui era 0, né? Ele tá em cima da reta. Então, é 0 para X e 1 para Y. Já o ponto Q, perceba que o ponto está em cima do X. Então, 1 é X e o Y significa que é 0. Então, os pontos são 0 e 1 e 1 e 0, o P, né? Então, ponto P, a gente tem aqui, ó, 0 e 1. E o ponto Q, 1 e 0. Então, aqui já não é, a gente vai anular aqui 1 e 1, ó, esquece. Então, a gente tem ponto P, 0 e 1, e o ponto Q, 1 e 0, alternativa D. Uma questão aí de nível médio, porque se um aluno não entende nada de sistema de coordenadas aí, de sistema de plano cartesiano, não vai saber, fora a dificuldade que vocês têm quando a gente tem 0 e o número, tá bom?
Vamos para a questão 2 aí. A questão 2 diz o seguinte: a figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João saiu do ponto X, anda 20 metros à direita. Então, peraí, gente. Muita calma nessas horas. João saiu do ponto X, vou fazer de outra cor aqui para facilitar. João tá aqui no ponto X, ó. Ele tá aqui. E aí diz o seguinte: ele anda 20 metros para a direita. Então, ó, se ele tá aqui, ele andou 20 metros, 10 metros. Ó, o 20 aqui, professora, não. Vai de 10 em 10. Então, ele andou 10, ele andou 20. Ele parou aqui, ó, gente. Tá? Ele parou aqui. Depois, 30 metros para cima. Então, ó, agora a gente vai para cima. 10, 20, 30. Ele parou aqui, ó. Ele para aqui. 40 para a direita. Então, a gente vai andar 10, 20, 30, 40, tá? Ó, 10, 20, 30, 40. Como você sabe, professora, eu tô me baseando mais ou menos aqui, ó, de 10 em 10, tá, gente? Ó, mais ou menos a distância aí, tá? E ainda não acabou. Ele faz o seguinte: 10 para baixo. Então, se ele tava aqui, ó, ele vai 10 para baixo, ele para exatamente aqui onde tá o ponto A, beleza? Então, João estará no ponto A. Então, gente, não tem como fazer aí no plano cartesiano, a gente tem que ir seguindo as orientações. Professora, eu não compreendi. O que você tem que fazer? Como eu percebi que o plano andava de 10 em 10, ó, gente, ele anda de 10 em 10. Então, você não tem que andar até o número 20. Ah, ele foi 20 para a direita. Não, ele foi 20 metros, ele não andou até o 20. Então, se ele estava aqui e ele andou 20 para a direita, 10, 20. Ele parou aqui, exatamente aqui, ó. Mais ou menos aqui. E aí, você vai seguindo as orientações. Ele fala 30 para cima, 10, 20, 30, ó. Cada pedacinho desse aqui para cima é 10, tá bom? É assim que você tem que raciocinar. Então, vamos para o exercício 3 aqui, ó. No plano cartesiano abaixo, estão representadas as retas R e S. Elas se interceptam no ponto P. Então, ó, eu tenho aqui uma reta R, vou fazer para vocês. A reta R é essa daqui em amarelinho. E eu tenho a reta S, essa daqui em vermelho. E ele fala assim, olha, elas se encontram aqui e é o ponto P. Ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? A gente vai lá, né, e vê onde eles se encontram para falar as coordenadas. Perceba, aluno, que primeiro a gente tem X e depois a gente tem Y. Bom, vamos lá. Se aqui é o 0, eu tenho que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. 5 de X. E aqui não tem nenhum número, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Y. Ó, 6, 5. Primeiro a gente sabe que é o X, que é 5. Depois a gente sabe que é o 6 de Y. Então, resposta 5 e 6, alternativa A. Vamos para a próxima? Em um plano cartesiano, foram marcados os pontos A, B, C e D. O quadrante em que não há nenhum ponto marcado é... Bom, aqui... Ele dá os quadrantes, ele fala dos quadrantes, mas não mostra pra gente os pontos. Ele fala, olha, foram marcados, mas ele não mostra onde tá.
Então, ele está dizendo para você, meu filho, marque esses pontos para a gente ver onde que não tem ponto em quadrante. A gente sabe que aqui, ó, né, é o primeiro quadrante. Opa, peraí, gente, muita calma nessas horas que não quer ir aqui. Ó, a gente sabe que aqui é o primeiro quadrante, aqui o segundo, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Vamos localizar os pontos aí, ó. 2 de x e 3 de y. 2 de x e 3 de y. Então, tem um ponto A aqui no primeiro quadrante. Ele fala assim, o quadrante em que não há nenhum ponto marcado é... O primeiro eu já vou riscar porque o A tá no primeiro, tá? Depois eu tenho B, menos 1 de x, tá aqui, e 2 de y. Ó, gente, B, ponto B, tá aqui. Segundo quadrante, também temos pontos. Depois, C, 2 de x e menos 3 de y. Menos 3 de y vai estar aqui. O ponto C no quarto quadrante também tem ponto. Gente, deve ser o terceiro quadrante, né? Só sobrou esse, mas vamos acabar o exercício aí para ver se é verdade. Depois ele fala, ó, 1 e 0, perceba, aluno, que não pode ficar em cima do zero. Zero é quem? Primeiro vem x, depois vem y. Então, vai ficar em cima do 1. O ponto vai ficar exatamente em cima do 1 do x. Tá aqui, ó. Esse ponto pertence a qual quadrante? Gente, nenhum quadrante, ele tá na reta, né? E por fim, a gente tem aí, ó, bom, gente, acabaram todos os pontos, não apareceu nenhum ponto no terceiro quadrante, alternativa C. Caraca, é muito fácil. Vamos agora para a última questão aí, questão 5. Pessoal, eu trago mais questões aí no simulado, tentem fazer, e trago questões também na tarefa, tá? Bem interessantes aí pra gente, pra você que tá estudando pro Enseja ou que precisa ir pra escola. Mas essas questões aqui são do nível do Enseja, beleza? Então, diz o seguinte, uma das diagonais de um quadrado tem extremidades A1 e B33. As coordenadas dos outros dois vértices são... Calma. A gente sabe que um quadrado, ele tem todos os lados iguais. O que é vértice? Vértice é as pontinhas, tá? Então, e diagonal é isso aqui, ó. Tem a mesma distância. Então, se ele já deu essa distância aqui pra gente, a gente sabe qual é essa, porque vai estar mais ou menos na mesma direção. Prof, como que eu faço? Você vai num cantinho da prova, risca o seu plano cartesiano, assim do jeito que eu tô fazendo, ó. E põe lá x, y, aqui é 0, aqui a gente tem o número 1, o número 2 e o número 3. Faz a mesma coisa aqui, mais ou menos pro y, né? Não precisa fazer os números negativos, então tá aí. Primeiro ponto, 1 e 1. 1 de x e 1 de y. Ele já deu esse ponto aqui, é o ponto A. Depois, ele dá 3 e 3. 3 de x e 3 de y. Tá aqui, ó. É esse ponto aqui. Pessoal, ele fala o seguinte, é a diagonal do quadrado. Então, ó, a distância que a gente tem é essa daqui. E pro outro lado, a mesma coisa, ó. A gente tem que ter essa distância aqui. Tá? Se é a diagonal, ó, a outra vai estar aqui. Eles têm que ter a mesma distância, tá? Professora, parece um retângulo, não é? Aqui eu tenho, ó, a mesma distância, tá vendo? Aqui eu tenho a mesma distância, aqui eu tenho a mesma distância, tudo igual. Então, os lados são iguais. O que a gente tem aí? O que ele tá perguntando? Quais são as coordenadas dos outros vértices? Então, ó, ele quer saber qual é esse pontinho aqui. Deixa eu fazer em vermelho.
qual que é esse pontinho aqui e qual que é esse pontinho aqui, já que ele já deu esse e esse, né? Então, a gente tem aqui x, 3, y, 1, 3 e 1. E aqui, ó, esse ponto aqui, a gente tem 1x e 3y. Então, a gente tem 3 e 1 e 1 e 3. Alternativa B, de bombando no ensejo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Plano cartesiano, algumas pessoas têm dificuldade de entender. O negócio é praticar mesmo, fazer o plano, achar os pontos, tá? E com cuidado. Geralmente, uma questão só na nossa prova do Enseja, nesse nível aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, quem sentir mais dificuldade aí, pula a questão. Se não, quem compreendeu aí, vai para cima, porque não tem como errar. Beleza, pessoal? Muito obrigada por mais essa aula. Fiquem com Deus. Tá aí, gente. Tudo de bom.